divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. A alma humana nestes 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida. Pela razão, em plena batalha para a conquista dos valores iluminativos. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Mensagem Os Dons do Cristo, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos do livro Caridade a mensagem Vida, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Aprende a pensar em termos de eternidade, para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida. Uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que, sob a ficha de certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para diante nas sendas evolutivas, ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o usufruto das regalias humanas, na aferição dos valores ou dos prejuízos que hajas engariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. Severa ciência terrena que herdastes, em função da genética, os caracteres dos próprios antepassados, próximos ou longínquos. Entretanto, no fundo, não recolhes dos outros a riqueza das qualidades nobres ou o fardo dos sofrimentos, mas sim de ti mesmo, das próprias obras semeadas, vividas e revividas, de vez que somos quase sempre, na ribalta do mundo, os mesmos intérpretes do drama redentor, guardando conosco as bênçãos ou as dores que amealhamos dentro da luta, embora ostentando máscaras diferentes. Hoje pagamos dívidas de ontem, mas é possível venhamos a solver amanhã compromissos pesados que deixamos em distante pretérito, exigindo-nos atenção. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio, auxiliando. Roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra, porque entre os panos do berço e os panos do túmulo desfrutas simplesmente um dia curto, no tempo limitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Emmanuel. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do 16º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, que se dá durante o período do Carnaval, este ano, dia 3, 4 e 5 de março, no horário das 14 às 17h30. O local é na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau. Presenças confirmadas de
Sueli Vercaulce de Nazaré da Mata, que abordará o tema Liberta-te do Mal. Carlos Pereira, do Grupo Esperança de Camaragibe, abordará o tema Ilumina-te. E Rodrigo Deodato, do Grupo Espírita Persevere, Olinda, Pernambuco, abordará o tema Entrega-te a Deus. A entrada é franca, todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, item: Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Continuação. Sendo alguém atacado de mal incurável, deve-se, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os condenados, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo talvez, um pai, uma mãe ou um filho. E dizei, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusarias um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um condenado? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não. Isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões, a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei. No que concerne à penalidade futura, essa lei revela-nos hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus. Sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins. Sala ao lado do Ginásio Municipal. Reuniões públicas domingos e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré. Rua Sertânia, no bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Resposta dos Espíritos. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribui bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. O Espiritismo na Bíblia.
Extraímos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, essa passagem. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada Em Silêncio. E assim ele nos escreve pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contacto não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? La Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio 257, bairro Nova Caruaru, na Rua da Rodobens Mercede, por trás da Rua da Rodobens. Reuniões públicas aos sábados, 4 horas da tarde. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, situado na Rua Benjamin Larena, 172. Ponto de referência é a Borracharia 24 Horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, queremos reforçar aqui o convite para o seminário que ocorrerá aqui em Caruaru durante o período do Carnaval. Vocês que moram aí em cidades próximas à nossa, né? Bezerros, Gravatá, Bonito, Riacho das Almas, Toritama, todas essas cidades, aproveitem e venham à nossa cidade durante o período do Carnaval, aproveitar esses grandes seminários espíritas que iremos ter. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu não queria dizer meu nome anormal. À vontade. É sobre a eleição do Papa Gregório. Foi justamente naquele dia. Eu fui ao médico fazer um exame de estômago e a gente chega meio sonolento, né? Correto. E aí eu cheguei em casa, liguei a televisão para assistir o programa. As responsáveis estavam tudo na expectativa para saber quem seria o novo Papa. Eu agarro no sono na minha cama
e tive um sonho. Eu estava diante assim do mapa sul-americano, né, da parte dos Estados Unidos até embaixo, como se fosse um mapa pregado numa parede. E uma mão descia e ela ia até a cidade de Buenos Aires. Aí eu falava para a mão. Então, o Papa é da cidade de Buenos Aires. O novo Papa é argentino. Nisso eu me acordo. Olha, a televisão estava ligada, tudo estava na expectativa, não se sabia nada. Uma hora e meia por aí depois disso, aí sai aquela fumaça branca, todas as atenções estavam voltadas para a basílica, sai aquela fumaça branca e aparece o anúncio que o novo Papa era argentino. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Me arrependi de ter contado essa história a alguns amigos meus, e isso me serviu de chacota, de piada, riram de mim. E eu queria saber, assim, do senhor, Soares, o que foi isso que eu tive? Foi uma revelação? O que foi? E por quê? E para que finalidade? Obrigado. Tá bem, eu agradeço muito. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. A doutrina espírita nos esclarece que quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito muitas vezes está em plena atividade. Dizemos assim porque as experiências que são chamadas de desdobramento, que são estados alterados de consciência, ocorrem com qualquer pessoa, independente de religião, até mesmo de ela acreditar ou não acreditar em Deus, porque é uma condição natural do espírito humano. O nosso espírito, ele aproveita toda a oportunidade que nós possamos oferecer para se afastar do corpo, porque para o nosso espírito o corpo é uma cadeia, é uma vestimenta pesada que dificulta a sua movimentação. Então, nessa área dos desdobramentos, o espírito pode ter uma percepção e uma visão de fatos que ele não teria quando ele está acordado fisicamente falando. Isso faz com que também, muitas vezes, podemos ter experiências de reencontros com familiares falecidos, de visitas a lugares espirituais, que ao acordar podemos guardar ou não uma lembrança relativa do que houve. Isso se dá porque quando nós despertamos, voltamos à ilusão da matéria e o próprio cérebro físico no qual o nosso espírito tem que atuar, ele é bem diferenciado do cérebro espiritual. Todos os órgãos que nós temos no corpo, eles têm uma cópia, o original deles, no corpo espiritual nosso. Mas quando a gente está em contato com a matéria, com o físico, esse corpo espiritual, em termos de potencialidade, ele também fica amortecido pela grosseria da vestimenta física. Em resumo, você teve uma experiência de desdobramento que lhe possibilitou uma percepção e uma visão de fatos que normalmente acordado você não teria. E isso apenas evidencia para todos nós, aqueles que nos acompanham pela rádio, o fato de que isso se dá independente de religião, de que é o resultado de certas potências que o nosso espírito tem, e de que possibilita uma visão e uma percepção de fatos e de acontecimentos que normalmente quando estamos acordados não possuímos. Essa explicação que eu poderia lhe dar em termos genéricos sobre essa experiência que você teve e que guardou, marcou de uma forma mais precisa o desdobramento, essa experiência fora do corpo físico que normalmente se dá quando estamos dormindo. Às vezes não precisa nem ser um sono profundo. Só o fato de o nosso corpo estar meio entorpecido, quando a gente está assim com aquele peso para repousar, já propicia muitas experiências de desdobramento que a gente pode guardar ou não uma lembrança mais precisa do que aconteceu.
Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta, senhor. À vontade. Olha, o presidente da pessoa religioso não deve brincar carnaval. O carnaval é um grande pecado. Agora eu pergunto, carnaval do religioso é pecado ou não? Você discute da religião do carnaval ou não? Deve passar essa coisa toda. Agora eu queria saber só isso mesmo, viu? Obrigado aí pela sua participação e aguarda aí a nossa resposta pelo rádio. Então, o nosso ouvinte nos indaga a respeito do carnaval, ser pecado ou não, se realmente, dentro do que nós conhecemos a respeito do mundo espiritual, se é uma prática recomendável ou o espiritismo não teria nada a ver com isso. Eu sempre motivo a leitura e o conhecimento da doutrina espírita através de livros. Então tem um livro de um médium chamado Divaldo Pereira Franco. É um livro que veio a nós pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se intitula Nas Fronteiras da Loucura. O livro narra a participação dos espíritos, a intervenção deles, durante o Carnaval no Rio de Janeiro, em determinado ano, entre os anos 70 e 80. E evidencia de forma bem clara de que o fato dessa festa estar muito associada ao uso de bebidas alcoólicas, a certas práticas licenciosas na área da sexualidade, provoca, em termos de interferências espirituais, a presença frequente de espíritos desequilibrados, viciados, doentes, espíritos que não têm a noção real do que está lhes acontecendo, mas são atraídos por aquilo que prendia os condicionamentos e os hábitos físicos quando estavam encarnados. Isso deixa bem implícito o seguinte fato, de que, dependendo dos ambientes em que nós estamos frequentando, nós podemos ter uma ideia dos espíritos que lá iremos encontrar. Porque os espíritos estão em todos os lugares, aonde, de certa maneira, mantém um conúbio, uma convivência psíquica, espiritual, emocional com nós encarnados. Ora, se as festas carnavalescas incentivam vícios ou práticas de desequilíbrio moral, é evidente que os espíritos estarão ali metidos no mesmo nível das tendências daqueles que estão reunidos. Resultado, teremos nas festas de carnaval um nível, muitas vezes, do surgimento de crimes, de brigas e de práticas desequilibradas na área da conduta humana, cujos resultados nefastos só surgem depois. Então, é preciso ficar bem claro que o Espiritismo não traça regra de conduta moral para ninguém, mas nos mostrando a realidade do mundo espiritual, nos convida a ter uma forma de pensar, de sentir e de agir coerente com aquilo que nós achamos que é certo, com aquilo que a gente sabe que nos fará bem, que nos dará, em termos de equilíbrio, de harmonia e de paz, os objetivos que são os maiores na nossa vida quando estamos envolvidos com o Evangelho do Cristo. Então, por isso nós recomendamos muito àqueles que gostam do Carnaval, aproveitem para vir participar dos seminários espíritas aqui em Caruaru, que irão se dar todas as tardes, de 2 às 5h30 da tarde, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. Estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Bom, temos aqui uma pergunta de uma nossa ouvinte, Geovânia, de que o que acontece com os animais de estimação quando morrem. A doutrina espírita deixa para nós bem claro que a presença dos animais, sobretudo dos animais domésticos, convivendo de forma frequente e regular conosco em nossos lares, recebem um impacto desse convívio em termos, inclusive, de incentivo, de estímulo ao seu desenvolvimento espiritual.
É claro que os animais não têm uma alma individualizada em termos evolutivos como está na criatura humana. Mas o Espiritismo deixa bem claro que nós evoluímos desde o mineral, desde o átomo, ao vegetal, ao animal, ao homem. Então, nós somos chamados a ter uma responsabilidade muito grande com relação ao reino animal, por estarmos mais evoluídos na escala progressiva das leis divinas e sermos responsáveis pela proteção, pelo equilíbrio das raças anteriores às nossas. Então, o Espiritismo nos convida muito à responsabilidade em relação a isso e deixa bem claro de que não só os animais domésticos, mas até mesmo a questão da nossa alimentação, aonde os hábitos carnívoros ainda predominam, dizemos assim, ainda predominam, porque é mais do que evidente, até pelas estimativas científicas, de que a alimentação futura da humanidade será vegetariana ou a vegana, porque a alimentação de carne, ela vai ter que ser superada, quer aqueles que são a favor ou não queiram, porque é algo que está dentro das leis divinas. Mas o Espiritismo, já fazendo uma espécie de premonição sobre isso, já nos convida a nós mesmos darmos o exemplo adequado no cuidado dos animais domésticos, no cuidado com a nossa alimentação, procurando já, desde agora, estabelecer novos hábitos e condicionamentos a respeito disso. Então, os animais no livro dos Espíritos, que há as perguntas a respeito deles, nós também incentivamos muito a leitura desta obra, que é a principal para conhecermos bem o Espiritismo, que é o livro dos Espíritos, deixa claro de que, normalmente, as almas dos animais são reencaminhadas de imediato para outros que estariam em processo de despertamento no reino animal aqui entre nós. Enquanto que nós, seres humanos, que temos no processo nosso da evolução, passamos um tempo que poderá ser relativamente longo ou não na espiritualidade, pelo fato de podermos trabalhar em termos de consciência desperta as interseções e atuações da realidade do mundo espiritual. Já os animais não possuem essa condição. Então, desse esclarecimento, eu indico aqui muito, tanto a leitura do livro dos Espíritos, sobre a questão dos animais, como os livros da expositora e palestrante Ivênia Prado, a pessoa encontra muitos vídeos de Ivênia Prado sobre a questão dos animais no YouTube. Ela também tem vários livros que tratam abertamente e profundamente a questão relativa aos animais. Bom, era esse esclarecimento que nós tínhamos. Estamos agora nos aproximando do final do programa e agradecemos a todos aí a participação. Estejam novamente conosco no Espiritismo em Marcha, às 7h30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade AM e FM. Muita paz para todos. Isso